vamos dar continuidade ao Romanos capítulo 11. Semana passada nós quase terminamos o capítulo 11 de Romanos. Não deu tempo para encerrarmos porque queríamos entrar numa outra questão aqui que ia demorar um pouquinho mais e teremos as questões finais. Acabamos não finalizando Romanos capítulo 11. Nós começamos lá falando qual seria o futuro de Israel. Explicamos que existia sim esperança para Israel, mesmo Israel tendo rejeitado o Messias, tendo sido endurecido. Falamos que Deus não rejeitou completamente a Israel, mas que Elias era um exemplo de remanescente fiel, tanto ele quanto os 7.000 que Deus havia reservado lá no Antigo Testamento. Quando Elias se refugia e fala que só ele que havia sobrado dentre os fiéis a Deus, e Deus fala a ele que ele havia reservado um remanescente de 7.000 ali que não haviam se dobrado diante de Baal. Então, assim como Deus havia reservado lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os judeus endurecidos haviam um remanescente da graça de Deus. Vimos que Deus rejeitou Israel para que os gentios fossem salvos. Um dos objetivos da rejeição, do endurecimento de Israel, foi a salvação também dos gentios e trazer ciúme aos judeus. Como vimos, fizemos aquela ilustração de uma criança que tem um brinquedo e ela não dá mais bola para aquele brinquedo, e de repente chega uma outra criança ali, adora aquele brinquedo, vai lá e pega aquele brinquedo e começa a brincar, e ela sente ciúme. Não, esse brinquedo é meu, mas você não queria mais. Guardadas nas devidas proporções, foi isso que aconteceu. Israel rejeitou o Messias. Deus trouxe ciúmes a Israel, falou: vocês não rejeitaram o Messias, então eu vou levar o Messias àqueles a quem ele não foi apresentado, de quem não, os profetas não falaram a eles, eles não são da descendência de Abraão, eles não receberam a lei de Moisés, mas aqueles que nem ouviram falar deste Messias vão receber este Messias e vão crer nele para a salvação, enquanto vocês vão ser rejeitados. De outra forma também, os gentios não deveriam se vangloriar, falar: olha só, fui escolhido por Deus, Israel foi rejeitado. Paulo fala que os gentios eles foram enxertados na árvore como uma oliveira brava, que foi enxertada, a oliveira boa, que é Jesus, retirou os ramos naturais, que eram os judeus, e enxertou os ramos da oliveira brava. Então os gentios não teriam do que se vangloriar, porque assim como os judeus que faziam parte desta oliveira boa, que eram os ramos naturais, foram rejeitados, da mesma forma os gentios poderiam ser rejeitados e podem ser rejeitados em caso de endurecimento. Não há motivo de vanglória para os gentios, porque assim como os judeus foram rejeitados, os gentios também podem, assim como os gentios foram restaurados, foram colocados em comunhão com Deus, enxertados, os judeus também podem e serão reenxertados nesta oliveira boa, que é Cristo. Ok? Então vimos até aí. E aí nós vamos então para o versículo 25. Vamos ler do 25 ao 32, que diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto porém a eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista daquilo nos foi concedido. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então Paulo fala de um mistério, fala: não ignoreis este mistério. Normalmente quando se fala mistério na Bíblia, não está falando de algo que está escondido, mas mistério é algo que Deus dá a conhecer
é uma palavra de conhecimento que vem de Deus, e fala para que eles não sejam presumidos de vós mesmos, achando que eles podem se auto-justificar, que há algum mérito nos gentios. Ele fala, veio endurecimento em parte em Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Há aqui então um contraste. Ele fala o endurecimento de Israel, ele fala, veio endurecimento em parte em Israel. Sendo assim, ele está falando, este endurecimento em parte não é um endurecimento que vai acontecer para sempre. Os israelitas, os judeus, serão desprezados e endurecidos por todas as eras. É um endurecimento em parte, né, que em algum momento vai finalizar, vai findar, vai deixar de existir. Né? Então, eu falei, esse endurecimento veio até que haja a plenitude dos gentios. Então, este endurecimento vem para que os gentios creiam e haja uma plenitude dos gentios. O que quer dizer essa plenitude dos gentios? A mensagem de Deus que é levada, o derramamento do Espírito que acontece ali, a partir de Atos capítulo 2, vemos ali aquele primeiro momento, e vemos outros momentos ali também, dos samaritanos, dos gentios, como isso acontece. E esta palavra é enviada a todos os povos, e há toda aquela perseguição, e nesta perseguição, aqueles que são perseguidos vão para outras cidades, para outras nações, e ali eles pregam o Evangelho também aos gentios, como Jesus havia falado em Atos capítulo 11. E vós recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta mensagem é levada a outros povos. Essa mensagem se espalha por todo o mundo. Nós vemos Filipe falando ao etíope, nós vemos o Evangelho chegando aos samaritanos, nós vemos Paulo seguindo em direção a Roma, tendo planos de ir até a Espanha, onde ele chegando os planos dele seriam ir até a Espanha, mas ele vai até Roma ser julgado. E nós vemos como o Evangelho, a carta de Paulo aos Filipenses fala que ele faz conhecer o Evangelho a toda a guarda pretoriana. Então o Evangelho ele vai se espalhando. A plenitude dos gentios diz respeito a levar o Evangelho para que todos os povos creiam. Não todas as pessoas, sem exceção, vão crer. Não, mas pessoas de todos os povos vão crer. Nessa plenitude dos gentios. Então, quando essa plenitude dos gentios for alcançada, esta é a plenitude dos gentios, de você levar o Evangelho a todos os povos, a todas as nações, para que todas as nações conheçam o Evangelho. E aí então vem o versículo 26 falando, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e lhe apartará de Jacó as impiedades. Esse texto aqui ele gera algumas polêmicas, e existem algumas posições sobre ele, sobre o que seria este todo Israel será salvo. Existem algumas posições que dizem haverá um despertamento de Israel, de forma que praticamente toda a nação de Israel, quando Deus for tratar especificamente com Israel, Israel vai se arrepender e haverá esse derramamento do Senhor na nação e eles irão crer. Existem alguns que dizem todo Israel será salvo, diz respeito a todos os eleitos que crerão. O que está falando aqui é o Israel de Deus, tanto judeus quanto gentios. Existe essa posição. E uma terceira posição, podem existir outras, mas essas são as três mais conhecidas. A terceira posição seria que todo Israel será salvo, que será tirado de Israel este endurecimento, e aqueles que são eleitos por Deus, ali da nação de Israel, serão salvos. Então não diz respeito a uma conversão em massa de Israel, onde ali praticamente toda a nação vai se converter ao Senhor. Não diz respeito a especificamente o Israel de Deus,
nós entendemos que pelo contexto que ele não está falando do Israel de Deus, que se refere tanto a judeus quanto a gentios, e não uma nação específica, mas ele está falando sim de um Israel étnico aqui, até porque ele havia falado deste endurecimento de Israel no versículo anterior, e agora então este Israel que é colocado em ciúmes se volta ao Senhor, e dentro da nação étnica dos israelitas existem os eleitos de Deus que serão salvos. Então todo o Israel eleito de Deus será salvo. Nesse sentido, haverá este despertamento daqueles que são eleitos depois da plenitude dos gentios, e esses judeus e esses israelitas serão salvos, como o texto nos diz ali: virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Haverá então este despertamento, e aqueles que são os eleitos de Deus serão separados por Deus ali e crerão na mensagem de Cristo para a salvação. Então entendemos que vai existir um momento específico onde Deus vai tratar especificamente, unicamente com Israel no futuro escatológico sobre isso, mas ele diz respeito que a salvação até que depois de chegar esta plenitude dos gentios. Versículo 27 em diante, ele vai falar ali: esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aqui nós começamos a ver a imutabilidade de Deus. Nós sabemos que as coisas no mundo, que as opiniões no mundo são muito mutáveis. Nós podemos mudar de opinião por muitas vezes. Nós sabemos que a moda é mutável. Se você for olhar uma foto sua, de repente, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, ou se você é um pouco mais novo, e for olhar a foto dos seus pais há 30 anos atrás, você vai ver como era a moda. Você vai ver o tipo de música que se tocava. Você vai olhar o estilo, o design dos carros que se usavam. Você vai olhar para o estilo das casas. Você vai falar: muita coisa mudou, a moda mudou. Você percebe quando uma coisa já saiu de moda. Você fala: olha, essa pessoa está usando esse tipo de roupa, ela está fora de moda, esse carro é antigo. Essa maneira de pensar é uma maneira de uma pessoa de mais idade, ou de menos idade. Nós somos mutáveis nesse sentido. Nós mudamos de opinião, nós mudamos de gostos. Tem coisas que a gente gosta uma época e depois não gosta mais, e vice-versa. Mas Deus é imutável em sua pessoa. Deus é imutável em seus decretos. Deus não muda de ideia. Deus não chega e fala: agora eu mudei de ideia. Aquela pessoa que eu decidi que seria salva não será mais. Ou aquela pessoa que eu decidi que aconteceria algo desta forma não vai acontecer mais. Deus é imutável em seus decretos. Deus não muda, Deus é perfeito. Isso mostra as perfeições de Deus. O texto aqui nos fala que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Versículo 30: porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também eles agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Ele está falando: olha, vocês também foram desobedientes e alcançaram misericórdia. Os judeus estão sendo desobedientes e alcançarão misericórdia também, porque Deus é imutável. Deus continua sendo gracioso e misericordioso. Deus continua sendo um Deus santo que não convive com o pecado e pune o pecado. Ele é imutável. Ele pune sim. E há punição para o pecado, e a punição para o pecado é morte. É a separação de Deus. Mas quando nos arrependemos, o Senhor nos acolhe graciosamente.
Aquele que é desobediente, reconhece o seu pecado, recebe a misericórdia de Deus. Deus é imutável nesse sentido. Aqueles que se arrependem alcançam a misericórdia de Deus. E o versículo 32 vai falar: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo da desobediência, estão em pé de igualdade. Aqui não há motivo de vanglória para ninguém. Olha só, eu sou bom, eu sou isso, aquilo outro. Como se Paulo estivesse falando: olha, Deus nivelou todo mundo, está todo mundo no mesmo nível. Todo mundo é desobediente, todo mundo é mau, todo mundo ofendeu a santidade dele. Não existe um ser humano sequer que não tenha feito isso. Todos pecaram, todos, sem exceção. Nós vemos, obviamente, na pessoa de Cristo, o Filho de Deus, que ele não pecou, que nele não havia pecado. Mas aí é uma outra questão, estamos falando de nós. Então todos estão debaixo do pecado. E o texto nos fala que todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, se todos são desobedientes, tanto os judeus quanto os gentios têm a graça de Deus de saber: olha, eu não sou superior ao gentio, o judeu deveria dizer. E o gentio não poderia dizer: eu sou superior ao judeu porque o judeu foi rejeitado. Você era desobediente igual, você recebeu a misericórdia igual, você era vil, você era mau igualmente. Não havia nada de bom em você. Deus colocou vocês no mesmo patamar, no patamar de desobediência. Então, quando uma pessoa fala: Deus não faz acepção de pessoas, eu já vi isso várias vezes: Deus não faz acepção de pessoas, então Ele vai salvar todo mundo. Não é verdade. Deus não faz acepção de pessoas no sentido de que Ele poderia condenar todo mundo também. Deus não faz acepção de pessoas no sentido de que todos são desobedientes. O judeu não é desobediente porque ele é circuncidado, porque ele faz sacrifício. Não, é desobediente igual, é pecador igual. Se não se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, está condenado igualmente. Isso tenho falado para várias pessoas de algumas igrejas, principalmente o pessoal que fala muito de teologia da prosperidade, cura e libertação. A gente fala: não adianta você crer em cura e libertação, em prosperidade, se você estiver próspero, com saúde e não crer em Cristo, você vai saudável para o inferno, você vai rico para o inferno. Não adianta nada a tua prosperidade sem Cristo, não adianta nada a tua saúde sem Cristo. Você está em pé de igualdade com todos os outros, então não adianta você se vangloriar disso ou daquilo outro. Você está em pé de igualdade com todos, se você não se prostrar aos pés de Cristo. E aí nós encerramos o capítulo 11 com um momento de glorificação a Deus aqui. Algumas Bíblias falam de uma doxologia, que é você falar sobre a glória de Deus, o estudo da glória de Deus. Doxa é glória, né? Então aqui vai falar, depois de o apóstolo Paulo tratar os capítulos 9, 10 e 11 sobre salvação, falar sobre eleição de judeus e gentios, sobre rejeição, falar sobre que nem todos de Israel são verdadeiramente israelitas, que Deus endurece quem Ele quer, que Deus salva quem Ele quer, que Ele faz de um barro vaso de honra, do mesmo barro Ele faz um vaso de honra e vaso para desonra. E trata tanto as questões, às vezes complexas, de nós compreendermos. E aí o apóstolo Paulo, ao invés de ele contestar a Deus, ele fala: quem és tu para contestares a Deus? E no fim do capítulo 11, quando ele trata esta questão da salvação, nesses 3 capítulos, ao invés de ele contestar a Deus e falar: olha, Senhor, tem muitas coisas que eu não entendo, então eu não vou concordar com o Senhor porque eu não entendo. Ele termina a carta falando: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus,
Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele fala, olha como é profunda a sua riqueza, como é grandioso, como a sabedoria, o seu conhecimento é algo inescrutável ou incompreensível. Nós sempre falamos que Deus, Ele é um Deus acessível em muitas questões. Nós conseguimos conhecê-lo através da sua palavra. A palavra de Deus, em sua maior parte, é extremamente clara. Existem alguns textos difíceis? Existem sim, porque nós estamos falando de uma palavra que está falando acerca de um Deus grandioso. E que muitas ações deste Deus grandioso, você e eu não vamos compreender. E não é pelo fato de eu e você não compreendermos que nós vamos falar, olha, isso não é justo, isso não é bom, isso não pode acontecer, porque se Deus fizesse assim, Ele não seria justo. Não. Se eu não compreender a justiça de Deus, eu não devo contestar a justiça de Deus. Eu devo falar, ó profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Senhor, é algo tão profundo que eu não consigo compreender. É mais profundo que o lugar mais profundo do oceano, que o ser humano não consegue chegar até lá. Ele não conhece algumas espécies de animais marinhos que tem lá. Tão profundo é. O seu conhecimento é tão profundo quanto isso. Nós não conseguimos chegar a certos lugares da Terra, ao centro da Terra, ou a lugares onde o ser humano não consegue chegar. Deus é muito mais profundo do que isso. Nós não conseguimos conhecer os pensamentos e juízos de Deus. E o que nós fazemos com isso? Contestamos? Não. Glorificamos a Deus. Glórias ao Senhor, porque o Senhor é grande, porque o seu conhecimento é infinitamente superior ao meu, os seus juízos são infinitamente superiores ao meu, a sua justiça é muito maior do que a minha. Olha o seu juízo, Senhor. O meu juízo é falho, o meu juízo é imperfeito. O juízo de Deus, ele é santo, justo e bom. A forma de eu julgar as coisas, eu posso julgar de uma forma errada. Eu posso julgar de uma forma onde, dando um exemplo da nossa lei brasileira, quando uma pessoa comete um crime, se ela não é pega em flagrante, ela não paga por aquilo, por mais que existam ali provas cabais daquilo, ela não paga por aquele crime. E podem existir questões onde você de repente vai pensar que alguém fez algo, e já aconteceu algumas vezes, e você suspeita de alguém, e você lincha aquela pessoa e mata aquela pessoa, e depois vai descobrir que aquela pessoa era inocente. O juízo de Deus não é assim. O juízo de Deus é profundo, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que é justo de verdade. Ele sabe qual é a disciplina que deve ser dada, Ele sabe qual é o juízo que deve ser dado. Ele sabe a maneira correta de nos disciplinar e como nós deveríamos fazer com os nossos filhos. Nós falamos de um livro agora há pouco aqui, Pastoreando o Coração da Criança, que é você disciplinar não porque você está com raiva, mas é você disciplinar para mostrar que o pecado tem uma punição. Muitas vezes o pai vai disciplinar porque está com raiva, ou ele deixa de disciplinar, muitas vezes fala, coitadinho do meu filho, eu não quero fazê-lo sofrer. É injusto nos dois pontos, agredir e deixar de disciplinar. Mas Deus, Ele é perfeito em seus juízos. Os juízos de Deus são insondáveis, os caminhos de Deus inescrutáveis, incompreensíveis. Você, Senhor, eu não consigo compreender como isso acontece. Eu não consigo ver, eu não consigo compreender esta parte do caminho. Mas eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor sabe, e o Senhor sabe o que é bom, o que é justo. Versículo 34 diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro?
Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ora, são perguntas importantes que o apóstolo Paulo faz aqui. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Nós muitas vezes não conhecemos a mente dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos amigos. E muitas vezes queremos julgar as ações de Deus. Que petulância nós temos! Por vezes, nós chegamos em casa e pensamos em algo e falamos para o nosso cônjuge, mas eu pensei que você tinha falado isso. Ah, não falei isso, eu pensei em outra coisa. Nós não conseguimos interpretar muitas vezes as ações dos nossos filhos, dos nossos netos. Algumas vezes conseguimos, mas por outras vezes nós falamos, poxa, fui enganado. Alguns pais falam, olha, eu não percebi que meu filho estava entrando nas drogas. Só fui perceber quando ele já estava afundado lá. Alguns pais falam, eu não percebi que minha filha estava tendo uma vida de prostituição. E só fui perceber quando encontrei ela na rua se prostituindo. Porque ela não dava nenhum sinal disso. Nós não conseguimos sondar perfeitamente a mente das pessoas mais próximas a nós, que têm a mente finita como a nossa. E nós muitas vezes temos a petulância de querermos conhecer a mente de Deus, de querermos ser conselheiros de Deus. O apóstolo Paulo até fala aqui, quem foi seu conselheiro? Quem deu conselhos a Deus falando, Deus, eu que sou mais sábio do que tu, vou te dar o padrão de justiça, de equidade, vou te dar o padrão de retidão, vou te dar o padrão de santidade aqui. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Quem conheceu a mente do Senhor? Nós devemos nos colocar no nosso devido lugar. Nós não conhecemos a mente do Senhor perfeitamente. Nós sabemos que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é perfeito. Mas se você não conhece plenamente do Senhor, plenamente a mente do Senhor, você não pode falar, se eu não conheço, então eu não creio. Se eu não entendo plenamente, eu não creio. Eu não entendo plenamente a doutrina da eleição, então eu não creio. Eu não entendo plenamente como funciona o endurecimento do coração de alguns e a eleição dos outros, então eu não vou crer. Para você vai usar o argumento da ignorância. Já que eu não entendo, não existe. Eu não entendo de eletricidade, então a eletricidade não existe. Eu não entendo de mecânica de carro, então a mecânica de carro não existe. Eu não entendo de mecânica quântica, de física quântica, então física quântica não existe. Não é assim. Muito mais com Deus. Quem conheceu a mente do Senhor plenamente? Quem pode se julgar conselheiro de Deus para dizer o que é justo e o que é injusto? Quando você passar por alguma dificuldade na sua vida, ou quando você vê algum parente seu que ainda não creu no Evangelho, poxa, Senhor, isso não é justo. Por que isso está acontecendo? Para julgar os propósitos, as intenções de Deus. Nós não conhecemos nem os propósitos da mente das pessoas que estão ao nosso lado muitas vezes, que nos traem, que nos decepcionam, quanto mais a mente de Deus. Quem primeiro deu a Ele para que venha a ser restituído. Aqui ele vem citando os textos de Isaías capítulo 40, versículo 13, Jeremias 23, 18, onde ele fala quem primeiro deu a Ele para que ele venha a ser restituído. Alguém deu alguma coisa a Deus? Você deve pedir alguma coisa a Deus? Fala, restitui, eu quero de volta o que é meu. Você não deu nada para Deus. Deus não te deve nada. Deus não te deve nada. Se fôssemos fazer um balancete aqui, você estaria endividado eternamente para com Deus, não teria condições alguma de pagar ao Senhor. Nenhuma. A sua dívida só aumentaria.
E quanto mais você tentasse pagar essa dívida, mais ela aumentaria, porque seria através da sua justiça própria. E a sua justiça própria nada mais é do que trapo de imundícia diante de Deus. Então a sua dívida só iria aumentar. Deus não tem que restituir nada a você. Deus não deve nada a você. Você deve tudo a Deus. O que Cristo fez na cruz foi sacrifício perfeito. E não tinha prata ou ouro que pudesse pagar por isso. O que Cristo fez foi um sacrifício perfeito, que você e eu não poderíamos fazer. O Senhor não precisa nos restituir nada, nos devolver nada. Porque nós nos achegamos a Ele não apenas de mãos vazias. Não é que nós estávamos zerados, nós estávamos endividados. Não é que a gente estava falando, estou 0 a 0 aqui na minha conta. Não, a gente estava endividado. A gente estava condenado. Não havia salvação nenhuma. Não havia mega cena da virada que desse jeito que não ia pagar. Você estava completamente endividado. Mas Cristo, por meio do seu sangue, pagou esta dívida. E Ele não tem que te restituir nada. Tudo que Ele te deu é muito mais do que você merece. É muito mais do que você deveria ter. Você não merece nada. Eu não mereço nada. Eu mereço condenação. Eu merecia condenação. Mas em Cristo Ele me deu salvação. E aí então Paulo termina falando: porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente. Amém. Paulo termina falando aqui: aquilo que o Senhor faz, a ação de Deus, o propósito de Deus diz respeito a Deus, não diz respeito a você. Ele não está fazendo as coisas pensando em te agradar, em fazer mimos a você. Mas que nós tenhamos muitos mimos de Deus, não é verdade? Deus não está nos mimando no sentido, usando essa palavra mimos, parece que Deus é um Deus que mima seus filhos no sentido de torná-los mimados. Mas mimo no sentido de nos dar aquilo que nós não merecíamos. Ele nos dá saúde, Ele nos dá um emprego, Ele nos dá família. Nós tivemos ainda um testemunho de uma irmã essa semana aí, que ela foi curada, já há 2 anos foi curada pelo Senhor. Isso, digamos, entre aspas, é uma bênção, um milagre de Deus, mas é como se fosse um mimo que nós não merecemos. Compreendo, o mimo aqui que eu estou falando é quando Deus dá algo que você não merece. É um agradinho. Deus está te dando um agrado, mas não que Ele precise fazer isso para você. Deus continuaria sendo bom se Ele não nos desse saúde. Deus continuaria sendo bom se Ele não nos desse um emprego, de a gente ganhasse um bom salário. Deus continuaria sendo bom se nós passássemos por várias e várias dificuldades e não tivéssemos a solução para aquele problema. Mas Deus, no texto do versículo 36 aqui fala que tudo que Ele faz é para Ele. Então quando Ele te dá algo, é para a glória dEle. Quando Ele te dá saúde, quando Ele te dá um bom emprego, quando Ele te dá família, é para que o nome dEle seja glorificado. Quando Ele salva alguém, quando Ele endurece uma pessoa, quando Ele mostra que aquela pessoa está sendo rejeitada porque ela rejeitou o Messias e ela não quis servir ao Messias e ela agora tem o seu coração endurecido, isto também serve para a glória dEle. Tudo vai redundar na glória ao Senhor. A condenação dos ímpios servirá para a glória do Senhor, mostrando que Ele é justo, que Ele não convive com o pecado. A salvação do seu povo, dos seus eleitos, vai servir para mostrar que Ele é um Deus amoroso, misericordioso, e que Ele separou alguns para a sua glória. Tanto salvação quanto condenação vão redundar na glória do Senhor, mostrando os seus atributos, a sua santidade, as suas perfeições. Por isso que o texto fala aqui então, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo é dele. Tudo acontece por meio dele. Nada acontece sem Deus. E tudo é feito para ele.
E aí o apóstolo Paulo termina: se tudo vem dele, tudo é por meio dele, nada acontece sem que seja por meio de Deus, e tudo é para ele, então a glória seja dada a ele. A glória seja dada a Deus. E não é uma glória passageira. A glória a ele, pois a glória eternamente. Ele será glorificado eternamente. Porque ele é justo. No padrão de justiça de Deus. No padrão do amor de Deus. Não é o padrão de amor do mundo. Mas se Deus fizer isso, ele não é amoroso. Defina o que é amor. Se Deus não fizer isso, ele não é justo. Defina a justiça. Por isso que ele deve ser glorificado. A ele, pois, a glória eternamente, em todo momento. Amém. Vamos encerrar e vamos partir para os nossos